O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que, na verdade, prima pela Escritura Sagrada, um ministério que tem trabalhado, que tem se empenhado pela edificação do corpo de Cristo. É por isso que constantemente estamos convidando a todos vocês a se voltarem à Escritura e a terem comunhão conosco na verdade neotestamentária de Deus. Ter comunhão na revelação que o Senhor nos legou mediante os apóstolos nos 27 livros do Novo Testamento. Que nós queremos lembrar a cada um de vocês das nossas extensões ministeriais. Nós temos uma extensão em Goiânia, vocês irmãos de Goiânia que assistem a este programa pelo canal 21, nós temos uma extensão ministerial onde podemos aí nos reunir e termos então comunhão na palavra de Deus. Anote o nosso endereço aí em Goiânia, Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. O Bispo Giovanni, todos os domingos, está aí se reunindo com a igreja, então ministrando a rica palavra de Deus. Vocês, irmãos de Goiânia, tenham comunhão conosco, participem de uma de nossas reuniões. E aqui no Distrito Federal, temos também uma extensão ministerial em Planaltina. Vocês podem anotar o nosso endereço, quadra 5, Conjunto G, lote 40, Vila Buritis, ali onde o Bispo Fernando, todos os domingos também às 19 horas, se reúne com a igreja para adorar o Deus eterno e para ministrar a rica palavra de Deus. Vocês, irmãos de Planaltina, de Sobradinho, de Colorado, das imediações, podem ter comunhão conosco ali juntamente com o Bispo Fernando em Planaltina para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. E lembrando que aqui em Taguatinga, na nossa sede, agora com novo endereço. Anote aí, QI 4, lote 23, Taguatinga Norte, é o setor de indústria de Taguatinga, ali pela Avenida Sandu, tendo como ponto de referência o Colégio Ideal. Agora um local mais amplo, um local mais confortável para receber a você e a sua família. Inclusive, lembrando que amanhã, domingo, a reunião acontecerá pela manhã, às 9 horas da manhã, será a reunião do Partido Pão. Uma reunião em que nós nos reunimos para celebrar o Deus triuno, para declarar o Pai, o Filho e o Espírito Santo e, sobretudo, declararmos a obra do Filho, a obra de redenção, a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, ali a nova aliança em benefício de todos aqueles que são de Deus, todos aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, se você é um servo de Deus, se você crê no Evangelho, se você tem comunhão com o corpo de Cristo, então
Você e sua família são os nossos convidados especiais para participarem amanhã, às 9 horas da manhã, dessa rica reunião do Partir do Pão. Venha receber do pão, comer do pão, beber do vinho, ter essa comunhão, conforme o próprio Jesus nos orientou e nos ordenou, dizendo que a igreja deveria se reunir para então fazer memória do seu nome, memória da sua morte, até que ele venha. A primeira igreja, ali do tempo dos apóstolos, já celebrava o Partir do Pão. E como Jesus ainda não veio em sua segunda vinda, nós damos essa continuidade, anunciando a morte do Senhor até o dia da sua vinda. E, portanto, eu quero te convidar para que você venha amanhã, às 9 horas, receber da palavra de Deus. Eu estarei ministrando uma forte palavra aos vossos corações, para que assim sejamos edificados. Todos vocês serão muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Muito bem, queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 3, para que possamos então dar aqui a continuidade das ministrações que temos feito aqui baseadas nas cartas de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Lembrando que são cartas proféticas, são 7 cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e cada uma dessas cartas referindo-se a um período específico da história da igreja. E agora já temos chegado à última dessas cartas, estamos na carta à igreja em Laodiceia. Esta última carta refere-se profeticamente à igreja dos nossos dias. Ao lermos esta carta de Laodiceia, teremos, na verdade, aqui o retrato da igreja dos dias atuais. E quando eu falo de igreja, me refiro à igreja cristã, evangélica, sobretudo dos últimos dias, nos dias em que nós vivemos. Eu quero ler com vocês o capítulo 3 de Apocalipse, versículos 14, 15 e 16, que nos dizem: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Versículo 17, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Amados irmãos e irmãs em Cristo, eu quero chamar a vossa atenção para esta porção da Escritura, haja vista que esse texto, de maneira bem específica, diz respeito a nós e, portanto, é um texto extremamente importante para aqueles que desejam conhecer a vontade de Deus e andar segundo a sua vontade. Vejam que esta porção, ou esta carta, de maneira bem específica, fala a respeito da igreja de Jesus Cristo, ou da condição da igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias. E eu perguntaria para você, qual o conceito que você tem a respeito da igreja de Jesus Cristo, da igreja cristã evangélica dos nossos dias? Talvez, assim como o próprio Jesus diz aqui nesse texto, talvez você pense, você considere que a igreja desses dias em que nós estamos vivendo seja uma igreja rica, uma igreja abastada, uma igreja de que não precisa de coisa alguma. Talvez você esteja até conformada com a condição da igreja presente. Talvez você se sinta muito bem na igreja dos dias atuais. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o próprio Jesus, ele dá o seu testemunho a respeito da condição da igreja evangélica cristã dos nossos dias. Veja que Jesus diz que esta é uma igreja, versículo 17, verifique na sua Bíblia, que a igreja dos dias atuais é uma igreja infeliz, é uma igreja miserável, é uma igreja pobre, é uma igreja cega e é uma igreja nua. Jesus diz que a igreja dos últimos dias é uma igreja simplesmente reprovável aos olhos do Senhor. E é certo que muitos, ao ouvir e assistirem a esta mensagem, certamente possam ficar indignados ou mesmo perguntando: como é que pode este
pastor dizer que a igreja cristã evangélica desses dias, ou dos nossos dias, é uma igreja infeliz, é uma igreja pobre, é uma igreja cega, é uma igreja nua, é uma igreja miserável. Ora, não é isso que se vê. Geralmente se vê uma igreja rica, uma igreja feliz, com os seus programas, uma igreja entusiasmada, uma igreja próspera. Ora, mas eu quero que você perceba que esse não é o meu testemunho, não é o testemunho do bispo Alexandre, não é o meu parecer particular em relação à igreja dos nossos dias. Esse é o testemunho, este é o parecer e esta é a visão de Jesus Cristo, o cabeça da igreja, aquele que anda entre os 7 candeeiros de ouro, aquele que está no meio das igrejas, que acompanha de perto a história da sua igreja. É Jesus quem diz que a igreja do século XIX, 20 e 21 é uma igreja pobre, sim, uma igreja infeliz, uma igreja cega, nua, uma igreja miserável. E as razões por que Jesus assim vê esta igreja, nós temos demonstrado nas mensagens, inclusive nas mensagens anteriores, em que nós mostramos características negativas que torna a igreja dos últimos dias a igreja conforme o testemunho de Jesus Cristo. Mostramos que a igreja do tempo atual é uma igreja que não vive pela fé, mas uma igreja que procura viver da fé, que procura tirar vantagem por meio do uso da fé. Temos também mostrado que a igreja desses dias atuais é uma igreja que não vive de toda a palavra que procede da boca de Deus, mas é uma igreja que vive das tradições, dos dogmas e dos costumes dos homens. E hoje, portanto, queremos apresentar mais 2 características negativas da igreja do tempo atual, da igreja dos nossos dias, da igreja cristã evangélica, conforme está prenunciada aqui e está aqui na carta à igreja em Laodiceia. Hoje queremos mostrar mais 2 características. Lembrando que nós não estamos aqui falando de alguma igreja ou alguma denominação de maneira específica. Na verdade, são características que caracterizam de uma maneira geral a igreja dos tempos atuais. De sorte que seja você que nos assiste, uma pessoa que ainda não recebeu a Cristo Jesus como um Senhor, ou seja você um cristão evangélico, ou seja você de qual religião for, quando você olha de uma maneira geral para a igreja dos dias atuais, logo você perceberá tal característica impregnada no seio da igreja do tempo presente. E, portanto, mais uma característica, ou a terceira característica de que queremos tratar nesta manhã, é que a igreja dos dias atuais, de uma maneira geral, faz comércio do povo de Deus. E isso nós podemos verificar que a própria Escritura já previa isso aqui na 2ª Epístola de Pedro, no capítulo 3. Vocês poderão abrir a palavra de Deus e verificar. A 2ª Epístola de Pedro, no capítulo 2, nos versículos 2 e 3, que nos dizem assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão e minha irmã, para essa porção da palavra de Deus. Talvez você nunca tenha atentado para esse texto. Talvez você até mesmo já tenha lido toda a Bíblia, mas talvez você não tenha parado para refletir sobre a gravidade do que Pedro profetiza aqui nesses 2 versículos. Veja, nos fala aqui de homens perversos, de líderes, que certamente teria um caminho de fazer comércio do povo de Deus. Certamente nos fala aqui de homens, de líderes que por causa de suas práticas libertinas, nos é dito, o caminho da verdade seria infamado. Ou seja, as pessoas colocariam em descrédito o caminho da verdade por causa de homens ímpios. Quando eu falo homens ímpios, não pense naqueles que estão lá no mundo se embriagando, jogando, se prostituindo, mas são homens ímpios que se vestem com uma
capa de cordeiro, na verdade, são falsos apóstolos, são falsos profetas, são falsos mestres, são falsos pastores, são falsos líderes. E conforme diz o versículo 3, homens movidos por avareza. Você já parou para refletir que a Bíblia Sagrada nos adverte com respeito à avareza do coração de certos líderes que se colocam como líderes de Deus? Você observou que a Bíblia chama a atenção? Olha, também movidos por avareza farão comércio de vós. A Bíblia já profetiza que uma das características da igreja dos últimos dias seriam homens perversos que entrariam na igreja e, movidos por avareza, usando da palavra de Deus, como diz, com palavras fictícias, palavras enganosas, tomando a Bíblia, e trazendo com sentidos diferentes daquilo que Deus certamente disse, fariam comércio, iriam comercializar a fé, iriam comercializar almas humanas. E não é isso, eu pergunto para você que nos assiste nesta manhã, o que nós vemos muito no meio do povo de Deus? Tudo que se faz agora tem que haver o dinheiro envolvido. Já não se faz mais nada sem o dinheiro nas igrejas evangélicas, porque as bênçãos são vendidas, as bênçãos são barganhadas, colocam na verdade a bênção de Deus na condição do fiel trazer à igreja o seu dinheiro, e não é pouco, certamente é muito dinheiro. Isso também já existia no tempo dos profetas do Antigo Testamento. Vocês podem abrir a Bíblia no livro de Miqueias e ler comigo um texto aqui que nos mostra exatamente este mesmo procedimento no tempo do Antigo Testamento. Miqueias capítulo 3, versículo 11, nos diz assim: os seus cabeças, no caso, os líderes da nação, dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes, falando dos líderes espirituais, ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Amados, isso é muito grave, e na verdade o que nós estamos fazendo nesta manhã é uma denúncia de um comportamento maligno que hoje em dia tem tomado de conta do seio de muitas igrejas evangélicas do nosso dia. E não é uma denúncia para o Ministério Público, nada disso, é uma denúncia para que você, que é um servo de Deus, para que você, que é um servo de Jesus Cristo, possa abrir os seus olhos e não se permitir ser conduzido mediante homens cheios de avareza que fazem comércio do povo de Deus. Você não pode se permitir ser comercializado. Você não pode permitir que a sua fé seja comercializada. Você não pode permitir que a sua alma seja um objeto de consumo de lobos vorazes que devoram o rebanho de Deus. Você precisa, como servo de Deus, se posicionar a favor da verdade. É por isso que daqui nós transitamos para a quarta característica das igrejas dos últimos dias, ou de uma grande maioria das igrejas do tempo presente, haja vista que certamente ainda existem igrejas e ministérios que levam a sério a palavra de Deus. A segunda característica que nesta manhã nós trazemos, a quarta, desde que começamos a mostrar tais características negativas, diz respeito ao que está aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia, no capítulo 6, nós vamos encontrar aqui o apóstolo Paulo nos falando nesse sentido. Capítulo 6 de 1 Timóteo, a partir do versículo 3, nos diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Esta é a segunda característica que hoje trazemos de uma igreja reprovável aos olhos de Deus. Talvez alguém diga: pastor, mas quando você diz que alguns pensam que a piedade seja fonte de lucro, não estaria aqui se referindo aos mesmos homens que fazem comércio
do povo de Deus e, portanto, seria uma continuação à característica apresentada anteriormente? Eu diria não. A primeira característica fala dos líderes que fazem comércio do povo de Deus. Mas isto não existiria se não houvesse um outro lado, que na verdade fala dos fiéis que, mesmo enganados, supõem que a vida cristã, supõem que a vida piedosa seja fonte de lucro. Na verdade, os homens perversos que comercializam a fé do povo de Deus, eles só subsistem porque do outro lado existem aqueles que também, com seus corações movidos de ganância, pensam que a vida cristã, pensam que servir a Deus seja um jogo de barganha entre aquilo que eu posso dar para Deus, para que Ele possa me retribuir no mesmo sentido e no mesmo contexto de bênçãos materiais. São aqueles que pensam que a vida piedosa é fonte de lucro, ou seja, pensam que ser crente, pensam que servir a Deus é, na verdade, um meio de ganhar a vida aqui na terra, de se enriquecer, de ser próspero materialmente aqui neste mundo. Portanto, se o texto anterior refere-se àqueles que promovem o comércio do povo de Deus porque são gananciosos, este outro texto nos fala daqueles que pensam, que supõem que ser crente, que servir a Deus é um meio de ganhar dinheiro. Hoje em dia, na verdade, esse pensamento está na mente de muitas pessoas, da grande massa religiosa, porque, na verdade, já não buscam os meios cristãos, os meios evangélicos, os meios onde se prega a palavra de Deus, porque desejam amar a Deus e viver para Deus e servir a Deus de coração, como aqueles que amam a Jesus Cristo e aguardam pela sua vinda. Não, mas nós vemos como que as massas religiosas buscam a Deus, e esse buscam está entre aspas, né? Servem a Deus, e esse servir também está aqui entre aspas, porque na verdade estão se utilizando de um mecanismo religioso com fins de serem bem-sucedidos na vida material. Então, nós vivemos num tempo em que o dinheiro governa todas as coisas, inclusive a religião dos homens. Na verdade, vivemos no tempo em que, se o dinheiro fosse tirado de cena, se o dinheiro fosse tirado de contexto, muitas das igrejas evangélicas, que se dizem cristãs, não poderiam permanecer com suas portas abertas, porque, na verdade, o dinheiro tem sido não somente a base, mas também o elemento de atração das massas que dizem servir a Deus. Então, quando Jesus diz que a última igreja, a igreja de Laodiceia, é uma igreja que o Senhor já não pode tolerar, porque Ele está a ponto de vomitá-la de sua boca, quando Jesus, Ele fala que a igreja dos últimos dias é uma igreja infeliz, é uma igreja pobre, é uma igreja miserável, é uma igreja cega, é uma igreja nua, certamente Ele faz aqui referência a uma condição espiritual. É certo que, se nós olharmos materialmente para as igrejas desses últimos dias, elas são ricas. Na verdade, elas não precisam de coisa alguma, porque elas possuem fortunas, elas podem se manter não somente com seus dinheiros, mas com suas alianças ilícitas com homens que não fazem parte do corpo de Cristo, né? Com sociedades que não fazem parte do corpo de Cristo. Mas se você olhar espiritualmente para o seio da igreja, se você olhar numa perspectiva espiritual, numa perspectiva da Bíblia Sagrada, procurando ver os verdadeiros valores de Deus nessas igrejas, logo perceberemos, logo veremos do modo como Jesus vê. Veremos que a igreja dos últimos dias é verdadeiramente uma igreja pobre, uma igreja destituída dos verdadeiros valores, uma igreja destituída de justiça, uma igreja destituída de santidade, uma igreja, inclusive, desprovida da verdadeira palavra de Deus, desprovida da revelação do propósito de Deus, da revelação da vontade de Deus, e, portanto, se verifica pela experiência e pela Escritura que nós vivemos num tempo de uma igreja apóstata, de uma igreja cristã evangélica
apóstata, de uma igreja que o próprio Jesus testifica a seu respeito, dizendo que ele já não pode suportar tal igreja, ele está a ponto de vomitá-la de sua boca, a ponto de rejeitá-la completamente. E você, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, diante daquilo que os nossos olhos podem ver e diante daquilo que a Bíblia Sagrada testifica a respeito da igreja dos dias atuais, qual é a sua postura? Qual é o seu posicionamento? Agora também me dirijo a você que é líder, você que é pastor, você que recebeu de Deus verdadeiramente a incumbência de conduzir o povo de Deus. Como é que você se posiciona frente ao atual momento em que nós vivemos e frente à revelação da Bíblia Sagrada? Será que nós de fato temos nos posicionado a favor da verdade? Será que nós temos procurado nos arrepender profundamente se porventura temos praticado coisas que vão de encontro à vontade de Deus revelada em sua palavra? Será que nós temos nos arrependido? Temos aberto mão daquilo que porventura traz algum lucro para nós, mas que esse algo não está em acordo com a palavra de Deus? Eu quero fazer um apelo em nome de Jesus Cristo. Eu quero rogar a todos vocês, líderes da casa de Deus, que tal se nós começarmos um novo momento na nossa experiência? Você, irmão e irmã que assiste a este programa, que tal se nós, neste momento, abrirmos o nosso coração e falar: Senhor, entra na minha casa, entra no meu coração, entra na igreja, toma o teu lugar central, porque Cristo deve ser o centro e a universalidade da igreja. Que tal nós nos voltarmos à Escritura? Na verdade, não é esta uma mensagem tendenciosa que visa, como dizem, atrair fiéis para o nosso ministério. Não, é uma voz que apela aos verdadeiros servos de Deus. É uma voz que apela aos verdadeiros filhos de Deus, para que onde quer que vocês estejam, se assumam como servos de Deus, voltem-se às Escrituras Sagradas e tomem o Novo Testamento como a única base sobre a qual você deve edificar a sua fé, a única base, ou a única fonte da qual extrair a sã doutrina, extrair aquilo em que você deve crer e praticar. Este é um convite, este é um apelo a todos aqueles que verdadeiramente desejam viver essa vida cristã segundo a palavra de Deus, para que naquele dia sejamos então por ele aprovados. Hoje trouxemos mais duas características que, somada às duas que já falamos anteriormente, 4 características da igreja dos dias atuais. Uma igreja que não vive pela fé, mas procura viver da fé, procura tirar vantagens da fé. Uma igreja que não vive de toda a palavra que procede da boca de Deus, mas que vive de dogmas, que vive de tradições, que vive de costumes e, sobretudo, vive do secularismo, vive do dinheiro que governa os últimos dias. Também falamos hoje da igreja que faz comércio do povo de Deus e da igreja que é constituída daqueles que pensam, que supõem que a vida cristã, que a piedade seja fonte de lucro. Nós precisamos vencer essas características negativas para nos constituirmos uma igreja segundo o coração de Deus, uma igreja que esteja de acordo com a vontade de Deus em sua palavra. Eu quero aproveitar esses momentos finais deste programa para convidar a você que nesta manhã foi tocado por essa palavra, você que nesta manhã foi despertado com um novo olhar, com uma nova visão para a realidade do tempo em que nós estamos vivendo. Eu quero te convidar para que vocês estejam conosco amanhã, às 9 horas da manhã, na nossa sede aqui em Taguatinga, para que nós possamos ter uma rica comunhão na palavra de Deus. Amanhã, a nossa reunião acontecerá pela manhã, às 9 horas da manhã, será a reunião do Partido Pão. Venha celebrar o Deus triuno conosco, venha celebrar a graça de Deus, venha juntamente conosco declarar a obra do Filho, declarar o amor do Pai, declarar o Espírito Santo como aquele que hoje está levando a cabo a santificação e a edificação da igreja. Venha comer do pão, beber do vinho, será a celebração da ceia do Senhor, venha fazer memória da morte do Senhor até que ele venha. E então, certamente, você e a sua família serão grandemente abençoados, porque assim o Senhor tem nos dado da sua parte e da sua palavra. Sejam todos vocês muito bem-vindos e Jesus Cristo é o nosso Senhor.